Após o ministro Alexandre de Moraes usar como palanque aquele atentado aonde o homem se explodiu próximo ao STF, jornalistas conceituados e renomados como Alexandre Garcia resolveram falar sobre o ministro. E o que ele disse realmente... Gente, só assistam porque esse vídeo vai valer a pena. Alexandre Garcia sempre precisa em suas análises, num comentário cirúrgico, ele que tem anos e anos de jornalismo, disse que nunca viu ministros desse jeito na sua vida. Grave, Alexandre Garcia diz que em toda a sua vida nunca viu ministros do STF com postura igual a deste país. Eu já ouvi o que disseram o Piotto e o Augusto sobre isso e foram perfeitos, né? E a gente lamenta, eu venho de novo citar a minha experiência, idade, quase 50 anos em Brasília, eu nunca vi isso. Um presidente do Supremo e um ministro do Supremo, juízes não fazem assim, né? É como se eles já soubessem de tudo, já tivessem acesso ao fim de um inquérito sobre esse bomba suicida, né? Não sei se dá para chamar isso de bomba, eram fogos de vista, como diz uma música, né? Ele comprou fogos de artifício de São João numa loja e reforçou e jogou com a mão, né? Arremessou por baixo, não quebrou sequer vidro do Supremo, não fez nenhum dano material ali. O dano material foi no porta-mala do carro dele. E é mentira que o carro estava no estacionamento da Câmara. O carro estava no estacionamento onde param os turistas que vão caminhar na Praça dos Três Poderes. E só o porta-mala queimou um pouquinho. As lanternas traseiras, que são de plástico, sequer derreteram. Não teve nem calor suficiente para atingir as lanternas. Então fizeram um exagero. O outro exagero foi o atentado, se sabe, né? Atentado contra um prédio de concreto suposto, se sabe que foi às 7h30 da noite. Eu tenho imagens da retirada do corpo às 9 da manhã do dia seguinte. Por que ficou exposto a noite toda? Inclusive sob chuva. Ficou exposto a noite toda. Qualquer pessoa que estivesse morta ali seria retirada em seguida. Mas ficou exposto, parece que é necessário mostrar. E aí ministros do Supremo, supostamente juízes, eu quando ouvi aquilo eu disse, meu Deus, juiz de Supremo tem que ser juiz de carreira, porque é a natureza dele a imparcialidade do juiz. Já a natureza do advogado é defender uma causa, né? E a pessoa não se libera da sua natureza sendo advogado a vida toda e depois vai para o Supremo. E já chega à conclusão, olha só, está ligado ao 8 de janeiro, por isso não tem que ter anistia. Ou seja, já dando palpite, opinião contra uma decisão que venha a ser tomada pelo Congresso dos Representantes do Povo Brasileiro. Não faz nenhum sentido, né? Eu desde criança, meu avô me falava muito sobre a imparcialidade do juiz, a obediência às leis, o valor da Constituição, né? Isso me choca. Eu não consigo entender como uma pessoa é capaz de fazer isso, né? E a outra coisa do sujeito foi claramente, não tem muita discussão se a gente olhar as mensagens dele, né? Bolsonaro e Lula, se vocês amam o Brasil, se afastem da vida pública, chega de polarização, né? E, ironicamente, foi ele que jogou lá artefatos de São João amarrados, né? E depois se matou. E ele mostrou que iria se matar. Entrego a minha vida para que as crianças cresçam em liberdade. E depois, aqui de cima posso ver as cores do nosso lindo e amado Brasil. Mas ele já estava com essa intenção. Teve ligação política em Santa Catarina? Teve, PDT e PL de 2020. Né? Só para lembrar, naquele tempo o Bolsonaro é do PSL, só entrou em 30 de novembro do ano seguinte, 2021, no PL. Né? Então, claramente estão se aproveitando. Gente, para quem está em Brasília, que sabe onde está, sabe o que aconteceu com o carro, sabe a situação, né? A gente vê que estão exagerando. Tem gente que nem estava em Brasília e está chutando, né? Tem gente, eu conheci, convivi com ele, com o Damião do Jeg. Quantas vezes o Damião do Jeg, que era motorista do Senado, não era nem um trouxa, né? Fez atentado, se amarrou, se acorrentou na torre de TV, subiu no mastro da bandeira, entrou com um jegue na rampa do Palácio do Planalto para protestar contra a presidência da República. E ninguém o chamou lá no Supremo de terrorista, de nada disso, né? Eu lembro de quando entrou um ônibus, por isso construíram esse fosso em torno do Palácio. Não tinha fosso, o ônibus entrou, acabou ficando entalado no térreo, porque o ônibus era alto e o pé direito do térreo era menor, né? Não tinha a clearance suficiente para entrar lá, né, o espaço.
e ficou entalado, né? Eu gostei muito que saiu uma frase do Ronan Soares, que o Augusto Nunes conhece, disse assim: este é o inconsciente coletivo. Foi definitivo. E teve o voo 375, se não me engano, da VASP, em que um maluco sequestrou o avião e queria que o avião fosse jogado contra o Palácio do Planalto, cheio de passageiro, né? Em atentado ao presidente Sarney, né? Acabou que ele posou lá em Goiânia e aí atacaram o terrorista, né? Aí foi claramente o sequestrador que queria jogar um avião. Mas, enfim, o poder tem essas coisas, vem os sujeitos mais ou menos malucos e fazem essas demonstrações. Ele provavelmente, pelas mensagens, ele queria ir embora, queria desaparecer, mas não queria desaparecer em vão. Tinha que ser na Praça dos Três Poderes, né, para fazer o que fez. Então, já está cheio de teoria aí. Muita gente diz que ele recebeu um tiro antes e tal, não sei. Levaram um corpo para o IML. Né. Eu não vi ainda nenhum laudo do IML. Eu acho que um laudo desse deve ser público, né, porque é do interesse nacional. Foi num conjunto em que envolve os três poderes que estão a serviço do povo brasileiro. Tá aí, gente, comentário cirúrgico perfeito de Alexandre Garcia. Aqui ele foi bem claro em dizer: antigamente acontecia muitas coisas também, mas o problema é que não tínhamos um Alexandre de Moraes no STF, também não tínhamos nenhum desses que estão lá agora, porque senão, com certeza, iriam culpar o presidente ou o ex-presidente que fosse contra o que eles estariam apoiando. Mas, antigamente, o Supremo Tribunal Federal exercia sua função, fazer a Constituição valer, guardar a Constituição. Mas agora a gente não entende mais nada. Carmen Lúcia também se manifestou sobre isso e eu vou trazer agora para vocês. Carmen Lúcia diz que acordou ocupada em garantir a democracia após atentado à bomba em Brasília. E olha o que disse Adalberto Piotto sobre isso. A ministra Carmen Lúcia disse que o Brasil foi dormir preocupado depois dos infortúnios em que uma pessoa com todos os sinais de transtornos psiquiátricos morreu depois de lançar fogos de artifício na Praça dos Três Poderes. Com todo o respeito, ministra. O que disse a ministra Carmen Lúcia disse que o Brasil foi dormir preocupado ontem. Ministra, se a senhora me permite, o Brasil tem dormido preocupado há muito tempo, desde que o Supremo interveio na vida política brasileira, porque isso preocupa os brasileiros democratas. Isso preocupa a democracia brasileira, porque lá na Constituição, que eu tenho plena consciência que a senhora conhece muito bem, na Constituição o Supremo não é órgão político. E nem me refiro exatamente à interpretação que a senhora dá. Eu estou falando da instituição a qual a senhora pertence. O Supremo tem, sim, interferido na vida brasileira, na vida política brasileira. E isso não é prerrogativa do Supremo Tribunal Federal. Os ministros, seus colegas, e não me refiro à senhora também, têm falado fora dos autos. Vimos agora um pré-julgamento do ministro Alexandre de Moraes. E isso deixa os brasileiros preocupados. Mas tem mais preocupações também. Imagina todos aqueles que seguem o direito que a senhora ensinou, inclusive, a senhora é professora de direito. Quando a senhora diz o que é a divisão, obviamente, quais são os foros adequados para julgamento, o que aqueles brasileiros estão fazendo no Supremo Tribunal Federal, os do dia 8 que eu me refiro? Eles não têm direito à primeira instância, não tiveram direito, por exemplo, no momento em que a lei determina a tal da audiência de custódia. Não tiveram individualização de conduta, julgamento de balde. Imagino que a senhora se assuste tanto quanto eu. E durma tão preocupado quanto eu. Não somente nós dois, não. Todos os que zelam pela democracia. Os brasileiros estão dormindo preocupados há muito tempo. Este caso especificamente, claro que é um tormento, é uma preocupação, a começar de uma questão humana. Alguém tirou a própria vida, da forma como foi. Mas convenhamos que as consequências, além da vida tirada por ele próprio, residem ali. A minha preocupação é o que afeta a vida de todos os brasileiros, que eu tenho plena convicção que a senhora também se preocupa. Os brasileiros estão dormindo muito preocupados há muito tempo. E uma das preocupações é o Supremo Tribunal Federal. Deve ser também dos congressistas que se preocupam quando o Supremo invade prerrogativas, e deveria ser do Executivo,
que também tem suas prerrogativas invadidas pelo Supremo. Mas aí parece que tem um consórcio, eles se entendem lá. Tá aí, gente. Agora, para relembrar, eu separei um vídeo para vocês de 2017, para vocês verem o que aconteceu na Praça dos Três Poderes. Mas ninguém foi preso e nem chamado de terrorista não, tá? Vandalismo promovido pela esquerda em 2017. Será que hoje seria considerado terrorismo? Ficou tenso e houve confronto. Manifestantes lançaram explosivos e a polícia utilizou bombas de efeito moral. Algumas pessoas que estavam no ato revidaram com paus e pedras, montando barricadas para evitar o avanço das tropas da polícia. Houve muito corre-corre e muitas pessoas ficaram feridas com os estilhaços de bombas. Segura ele, mano, tô sozinho, presta atenção! Para conter as chamas, essas imagens mostram a destruição causada pelo fogo. Computadores e documentos foram destruídos. Diversas repartições públicas tiveram as vidraças depredadas. E aí, gente? É lógico que não, né? Porque era da esquerda. Mas da direita, e segundo o ex-desembargador Sebastião Coelho, ele já deu a solução para tudo isso. E olhem o que ele disse. Segundo o ex-desembargador, Moraes tem que sofrer impeachment imediatamente. E mais, a cereja do bolo, na fala de hoje, o senhor ministro não resistiu e já falou novamente em regulação das redes sociais. Foi o mesmo caminho tomado pelo senhor diretor da Polícia Federal. Olha, senhores da nação, a pauta da pacificação, ela passa pela anistia, ela passa pela contagem pública dos votos e ela passa, a meu sentir, pelo fora Moraes, por tudo que já fez documentado. Eu sou um dos signatários do pedido de impeachment que está no Senado Federal. Quem determina a anistia é o Congresso Nacional. Quem determina a anistia é o povo. O povo mobilizado é que vai ditar os destinos da nossa nação. Não adianta, senhor. Vocês concordam com o ex-desembargador Sebastião Coelho? Deixe aqui nos comentários, não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Também deixe aqui nos comentários o que vocês acharam de tudo que disse os jornalistas renomados da Oeste. Muito obrigada a todos, só não esquece de compartilhar esse vídeo. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro e ainda não é inscrito neste canal Notícias Top, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também. Muito obrigada a todos, um dia mais que abençoado. E deixe aqui também o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Eu me chamo Renata e moro em Taubaté. Até nosso próximo react!